Gente, é tão legal a gente ver pessoal novo e, ao mesmo tempo, um monte de gente também chegando de outras vertentes, né? De outros lugares, né? Então, isso para nós é um prazer muito, muito grande mesmo, né? Podemos começar, Pati? Podemos. Então, tá bom. Bom, então, acho que eu já falei até mencionando pelo menos alguns nomes, provavelmente não todos, mas o que eu quero dizer é assim, muito, muito bem-vindos, bem-vindas. Não vi ainda se temos participantes masculinos, porque não consegui ver todo mundo, mas temos muitos alunos também, né? Rapazes, então tudo isso faz com que a gente tenha que dizer para os dois. Bom, eu tenho que dizer muito, muito obrigada por vocês estarem aqui, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Muitos de vocês estiveram conosco semana passada e isso é muito gratificante de verdade, porque, bom, deve ter feito sentido e desejando assistir e ouvir mais alguma coisa, né? Bom, hoje vamos falar do fazer arte terapêutico, e esse fazer no sentido de ampliarmos os espaços para novos diálogos, para complementação de diálogos, e o que é muito legal, além de todos vocês que vão ter uma participação ativa através do chat, essa coisa toda, que Paty depois vai dar as explicações, é muito legal porque vocês vão ter algumas pessoas que a gente escolheu assim com muito, muito cuidado, com muito carinho, porque são eu teria milhares de pessoas, eu adoraria trazer um monte, mas assim, quem sabe a gente cria gosto com essas lives e começamos a fazer várias, e aí a gente dá oportunidade, porque tem muita gente muito legal, muito bacana, fazendo coisas na arte-terapia, nesse contexto todo atual. Mas tentamos escolher realmente pessoas, eu tenho certeza que vão trazer muito sentido aí para vocês, tá? Nesse momento tão difícil, tão complicado que o planeta está vivendo, que a gente está vivendo, e não dá para a gente não falar sobre isso, né? Eu acho que estar aqui, escutar alguém, colocar perguntas, dizer algo também, mesmo que não seja, né, numa sala todos juntos ali, mas estamos de alguma maneira todos juntos. Eu tenho feito algumas coisas assim, tenho dado aulas, e é interessante como eu me sinto muito junto com todo mundo, até porque o Zoom nos dá essa oportunidade de vermos vocês também, a gente vê o rostinho, vê a expressão, quem dá risada, quem não dá, e mais coletivo, né? Então, assim, eu acho que esse momento, ele está nos ajudando também a animar a nós e aos outros, e energizar também. Então, eu acho que é um trabalho de troca virtual, mas que eu acho que está fazendo um sentido muito grande para as pessoas. Esse momento também, ele nos tem apresentado assim, um movimento de tem que ir buscar novos caminhos, né? Eu falo que está quase empurrando mesmo a gente, né? Então, buscar novos caminhos, novas aprendizagens e ousar mesmo, né? E eu acho que um terceiro movimento desse momento que estamos vivendo, e o agora, é isso, né, que nós temos, está me surpreendendo muito, que a gente ter relatos estar acompanhando pessoas que estão fazendo coisas incríveis, estão fazendo uma diferença grande, que se colocaram nessa jornada corajosa como heróis e heroínas das nossas histórias, dos nossos mitos, e estão lá nessa proposta de criar-se, né? Então, acho que isso também, acho que esse momento ele me traz essas três, entre muitas outras, mas principalmente entre essas três situações. Bom,
para quem não me conhece, acho que tem pouca gente que eu não tenha visto, mas eu sou Vera Márcia Pina e eu sou a gestora e coordenadora do Instituto Faces. E esse nosso espaço, esse nosso instituto, que é ligado à Faculdade Facom, é uma faculdade de Conchas, e nós somos o polo aqui em São Paulo. Nós temos alguns cursos de pós-graduação, a arte-terapia, claro, que é o que nós estamos conversando agora, a psicopedagogia e a neuropsicopedagogia e a orientação familiar. É muito interessante eu pensar que todos eles nasceram muito do meu coração de verdade. Eles não nasceram de um desejo de fazer por fazer, um desejo cognitivo, pelo menos não só, mas eles nasceram do coração. E a arte-terapia, em particular, né? Ela foi, na verdade, a última que surgiu, isso já há alguns anos, nós já temos turma aí formada, né? Já estão encerrando, né? E ele nasceu porque a arte sempre me encantou muito, né? Filha de artista, vive muito isso, as tintas, as telas, a minha casa é cercada de quadros da minha mãe, então tudo isso traz uma emoção muito grande. E o meu fazer sempre foi dentro da arte-terapia, né? O meu fazer na psicopedagogia, na orientação familiar, em todos os setores. Mas a arte, ela me encanta, ela me desafia, ela me inquieta, principalmente quando eu olho a magia que ela traz ao tocar tão profundamente quem ousa entrar em contato com ela. Então, assim, é impressionante que aqueles que ousam experimentá-la, eles são tocados muito profundamente. E existe todo um processo de mudança, de transformação muito mágico, de verdade, que a gente sabe que não é só mágico, é porque, na verdade, ela toca, ela aciona coisas extremamente importantes com a sua linguagem não verbal. A arte o curso de arte-terapia do Instituto, ele está completamente entrelaçado, né? Eu acho que o entrelace me passa uma coisa muito gostosa com os cursos de psico, de orientação, de neuro, porque é nisso que eu acredito, nesse olhar que amplia, nesse olhar que é o nosso olhar sendo o primeiro pilar do nosso instituto, dos nossos cursos, que é o olhar sistêmico, é a visão sistêmica, é a visão relacional, onde tudo está interligado, funciona de braços dados e as coisas vão funcionando de tal forma que vai se ampliando este universo, criando-se sempre um grande sistema. Isto nós estamos hoje mais claramente, não precisa buscar o exemplo no livro, nós estamos vivendo isso no planeta, né? Vendo essa visão sistêmica claramente na prática, né? Está lá, está escancarado. Então, todos eles muito entrelaçados. E a arte, ela entrelaça de um jeito lindo, maravilhoso. A arte-terapia, para mim, ela abre portas para infinitas possibilidades criadoras e transformadoras. Isso pode revelar para quem entra em contato novos caminhos a seguir. E, através dos recursos expressivos, a gente entra em contato com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com os nossos sonhos, com os nossos medos. E eu acho que, por todas essas razões, ela é tão fundamental estar acontecendo neste momento. Um momento difícil e que estamos vivendo, um momento que pede o trabalho do arte-terapeuta, simplesmente porque ele está como parceiro de jornada de alguém que te procura, de alguém que está aí, e que você pode, de alguma forma, ajudar a que eles
continuem a sua jornada, continuem tentando encontrar o equilíbrio, a confiança, a segurança, e que também vocês juntos podemos impulsionar esse ousar em continuar fazendo. E fazendo para continuar no nosso caminho, em outros caminhos, novos caminhos, que são agora. O nosso segundo pilar é a psicologia analítica. Bom, minha paixão em particular, né? Tive mestres incríveis a minha vida inteira. E os contos e os mitos e a linguagem simbólica que o Jung nos apresenta, não tem como. É algo assim apaixonante como a arte-terapia. As duas coisas casam de um jeito tão maravilhoso. O Jung, ele foi nos mostrando como as representações feitas através da arte expressam de forma simbólica o nosso inconsciente, né? E trazem do inconsciente coletivo representações que merecem um olhar que vai ampliar o fazer daquele que está com a gente. Essa linguagem simbólica, quando reconhecida nas expressões artísticas, dos contos, dos mitos, do corpo, né, Mari? Do canto, do som, da música, a Tânia trouxe, né? O sentir, o trabalhar os gestos delicados, cuidados, né? Simplesmente isso tudo junto faz o trabalho do arte-terapeuta fantástico, incrível e realmente promove aquilo que é tão importante para nós e para quem está com a gente. Bom, eu acho que eu fico por aqui, porque é sobre isso que nós vamos justamente continuar conversando, cada uma, eu puxei um pouquinho, né? Cada uma na sua especialidade maior, dentro de todo um fazer arte-terapeuta, mas é isso que nós vamos continuar fazendo. Bom, e agora eu vou apresentar para vocês, passando a palavra para a Patrícia, que é minha parceira. A Patrícia Pina é minha parceira, na verdade, na coordenação do Instituto FAS, mas ela é uma companheira de longa, longa idade, na verdade, da vida inteira dela. Né? Então, assim, ela gostou tanto da jornada que ela resolveu ser parceira de jornada também no Instituto FASES, né? E ela foi uma das que me impulsionou muito a criar arte-terapia. Patrícia Pina realmente é minha filha, né? E a Pati fez mudanças de profissão, né? Radicais, da medicina veterinária para a arte-terapia e a arte-educação. E ela me impulsionou muito, porque justamente ela estava terminando as formações na arte-terapia e na arte-educação. E eu, com essa inquietação, querendo fazer, aí eu falei, tá bom, bora fazer. Ela já tinha muitos movimentos, eu também, e a Elis Regina, que eu não sei se a Elis está por aqui, mas é a Elis Regina Krieger, que parceirona aí, Elis, acabei de vê-la, e que falou, Vera, vamos fazer arte-terapia. Eu falei, ai meu Deus, eu não sei dizer não, gente. As pessoas dizem para mim, vamos, e eu já falei, já estou, né? Então, Elis foi isso. Elis é uma grande parceira, conduzindo comigo toda a arte-terapia todo esse tempo, e a Lídia Lacava, que veio junto para fazer, não só ministrar as aulas, que eu vou apresentá-la depois, mas para ser nossa coordenadora do curso, junto à ATESP, né? Já era a arte-terapeuta mais antiga, né, Lídia? E somos parceiras também há muito tempo. Patrícia Pina é filhota, em primeiríssimo lugar, maior orgulho, e arte-educadora, arte-terapeuta pelo SED Sapiense, foi lá que ela formou-se, é docente nos cursos de arte-terapia, e o que ela tem apresentado são oficinas muito transformadoras, aprofundando cada vez mais esse fazer. Ela irá, neste lugar, ser mediadora junto comigo, vai nos ajudar na condução desse nosso bate-papo, dessa nossa brincadeira aqui, tá bom?
Muito obrigada, gente, por vocês estarem conosco. Pati, a palavra é sua. Boa noite para todo mundo. Hoje eu estou aqui só para dar um oi, para falar bem rapidinho, que eu vou estar aqui quase que nos bastidores, que agora não é bastidores, né? Porque a gente está todo mundo na frente da tela. Mas eu vou estar aqui ajudando as nossas convidadas. E como a minha mãe falou, eu fiz veterinária, e aí num momento de mudança de vida aí que a gente se questiona, fui para fazer faculdade de artes, me tornei arte educadora, então eu fui seguindo um caminhozinho. Primeiro me tornei arte educadora, e aí fui buscando essa arte terapia que apareceu e me encantou de uma forma incrível, porque é isso, é claro que a gente sabe que não é magia, mas ela é mágica. Então a gente sabe que tem fundamento, que tem os estudos, mas ela é mágica e ela mexe com quem faz, com quem aplica, com todo mundo. Então eu sou uma arte terapeuta apaixonada, sim. Bom, pedir para que, acho que todos estão com os microfones fechados, mas que a gente continue assim. Se por acaso alguém quiser fazer alguma pergunta, pode mandar no chat e eu vou anotando aqui. No final eu faço as perguntas para as convidadas, se quiser direcionar, fiquem à vontade. E aí a gente vai conversando por aqui. E acho que é isso. Tá fechado. Abri. Maravilha, Pá, obrigada. Sim, é muito legal e importante que vocês possam fazer perguntas, porque é exatamente isso que enriquece todo este fazer aqui, tá, gente? Isso eu tenho visto, assim, claramente acontecer, tá? Então, usem e abusem do chat, tá bom? Bom, eu não sei se pensei em quem começa, quem continua, mas eu falei, gente, é tanta coisa boa que tanto faz, né? Então, eu resolvi dar uma começadinha por uma parceira, que é a Tânia Freire, por um motivo mais especial nesse momento, porque eu brinquei com vocês lá atrás, eu vou falar primeiro quem a Tânia é, mas eu brinquei lá atrás dizendo que os nossos cursos são esse, esse e esse, por enquanto, né? Então, agora eu preciso ampliar isso aí. A Tânia Freire é arte terapeuta e arte reabilitadora, especialista em neuropsicologia e neuropsicopedagogia, mestre em distúrbios do desenvolvimento, graduanda em psicologia. Os trabalhos com deficientes físicos e cognitivos foram durante 14 anos que esteve no setor de arte e reabilitação da ACD. E, no momento, atua no atendimento de idosos com envelhecimento ativo e patológico, em centros de convivência e centro-dia, proprietária do Espaço Criativo Quintal de Brincadeira e é docente do Instituto Faces. Mas agora não mais só a docente do Instituto Faces. Quer que eu conte? Quer você contar, Tânia? Vou deixar a palavra com você para você contar. Então, a já Tânia que você disse que não sabe dizer não, né? Pois é, esse foi um grande problema, né? A Tânia e a Elis Regina, que eu contei, que está bem quietinha, mas que tem participação direta em tudo isso, me fizeram a seguinte proposta, que não foi exatamente indecente, mas de montarmos mais uma pós, a pós em arte reabilitação no Instituto Faces. Aí a Tânia apresentou o projeto e pediu para ser também nossa parceira como coordenadora nessa nova pós, e, de fato, a gente incorporou e estamos juntas agora, né? Também como parceiras de curso mesmo. Eu acho que vai ser um trabalho muito bacana, que é um trabalho que está
projetado para o segundo semestre. Assim que a gente tiver a data, começaremos as divulgações e tudo. E é um curso que a Tânia vai falar um pouquinho mais, mas ele é maravilhoso, porque ele vai trabalhar as questões cognitivas também, no sentido de inclusões, e que tanto a psicopedagogia quanto a arte-terapia, os psicopedagogos e os arte-terapeutas, e todos os outros, né, que trabalham com a educação, com todas essas áreas, vão se beneficiar muito, porque está muito bacana, muito rico. Tânia, a palavra é sua. Obrigado, Vera, obrigado pela confiança. Boa noite a todos. É uma delícia, né, poder falar de projeto. A Vera falou sobre paixões. Essa é a minha bandeira, essa é a minha paixão. A Lídia, que já esteve, né, Lídia, está sempre na reabilitação, a Mariana Farceta, que também, né, hoje, antes de entrar aqui, eu fui pedir a bênção, né, para minha mãe da arte e reabilitação, fui conversar com a Analice um pouquinho, que assim, é incrível. Então, na verdade, a paixão vem dela. Eu falo que eu sou filha dela na arte e reabilitação, e é gostoso ver as ideias que ela tem, que ela teve, os estudos que ela teve, que ela tem, a gente poder estar disseminando toda essa trajetória mesmo que ela teve. Então, com orgulho mesmo de carregar essa bandeira aí, esse anel, né, que ela fala, passei o anel, então que bom poder carregar esse anel dela. Mas, enfim, hoje a gente está num caminho de falar desses novos espaços, né, desses novos diálogos em arte-terapia. Eu preparei um roteirinho aqui para mim não me perder sobre o que a gente poderia falar disso. Eu acho que, nesse momento, a gente está trabalhando profundamente uma relação com a nossa criatividade. Então, se for falar em neurociência, nós estamos trabalhando muito nosso frontal, né? Nossa capacidade de abstração, de imaginação, de ver novos olhares. A gente sempre fala isso, da questão da criatividade, dela ter uma pessoa criativa vai achar outros caminhos, que não o único caminho que ela tem. Ela vai imaginar, criar outros caminhos. E eu acho que a gente esteve isso. Eu gosto muito da ideia, sempre gostei desse olhar da condução presencial, dessa troca de olhares que a arte-terapia tem. E eu acredito que, num primeiro momento, quando a gente entrou nesse lugar desse isolamento social, a gente se viu como um artista diante de uma tela em branco, que a gente fala, e agora? O que eu faço? O que eu pinto? Por onde eu começo? Teve gente que já tinha ali ideias do que poderia começar a pintar como um novo trabalho, e teve gente que olhou, ficou um tempo observando aquilo. E as tintas, né, que representavam as nossas ideias, as nossas possibilidades, a gente foi escolhendo e tiramos materiais que não caberiam, que não cabem nesse espaço, e achamos novos materiais que a gente nunca tinha pensado. Esse universo aqui é muito rico, e eu acho que a gente achou novos espaços ali, e novos diálogos para um novo trabalho. Para mim, a arte-terapia sempre foi estar junto, sempre foi abraçar, sempre foi ouvir. Então, num primeiro momento, eu parei para ouvir. Eu ouvi a Cláudia, eu ouvi a Mariana, eu ouvi a Tesp, eu ouvi outros arte-terapeutas, eu ouvi outros profissionais, amigos meus, de como era isso daqui, como era esse universo de atendimento, o que a gente pode, o que não pode, quais caminhos que a gente pode seguir. Então, no meio de tudo isso, eu fui primeiro ouvir, e sempre pensando nos idosos, o que eu ia fazer. Para quem me conhece sabe que eu trabalho com instituição tem suas regras, então é diferente de um atendimento particular que a gente fala, agora eu vou estabelecer a minha regra de atendimento online. Para quem trabalha com a instituição determina como é que você vai trabalhar. E aí, então, eu comecei a colocar a minha criatividade a serviço dessas pessoas. Eu comecei a fazer alguns materiais, então fiz alguns materiais de e-bookings para chegar a esses idosos. No primeiro momento era realmente a proposta que esse material chegasse até esses idosos,
porque muitos não têm a possibilidade de um WhatsApp, de uma rede social, não sabe como mexe, não sabe, às vezes não tem um celular que trabalha dessa forma. Então, a gente também não pode esquecer dessas pessoas que estão assim, sem essa comunicação, que essa comunicação nos facilita, sem dúvida nenhuma. Mas a gente precisaria também pensar em quem está em casa. Então, pensei muito nesse material, lógico, com a ajuda dos familiares, de poder imprimir esse material em casa para chegar até o idoso. Alguns a gente conseguiu realmente chegar, porque esses idosos precisavam ainda de atenção, precisavam continuar aí com alguma atividade que fosse nem um estímulo cognitivo, de memória, de atenção, e eu acho que o fato de eu não estar presente, mas eles saberem que era aquele material que normalmente a gente trabalha às tardes, então ter na memória que eram as tardes, muitas vezes eu fiz vídeos para eles, para falar, olha, sou eu que estou mandando esse material para vocês, então a gente vai fazer tal atividade, então isso foi muito bacana. E aí esses e-bookings foram criados, e daí pensando ainda nessa possibilidade ainda dos idosos que nem me conhecem, nem sabem quem eu sou, mas que poderia chegar até eles. E a gente fez uma parceria com o Portal do Envelhecimento, que disponibilizou esse material. Eu disponibilizei esse material pelo WhatsApp para que chegasse as pessoas, chegassem a mais pessoas, a mais profissionais, a mais idosos, a mais crianças. Tem alguns e-books também que são para essa população, para as crianças. E aí fui ampliando esses olhares. Ainda nessa ampliação de olhares, a gente conseguiu, de 3 semanas para cá, a gente conseguiu, através de um tutorial, que os idosos entrassem num grupo pelo Jitsi. A gente fez um tutorial mesmo para eles como é que chegava ao Jitsi. Hoje me falaram que eu vou ser contratada para dar aula de como o idoso faz para baixar um programa, né? Então, assim, fiz o tutorial, muitos conseguiram chegar, a gente nas primeiras 2 semanas ficou uma semana de conversa, então a primeira vez que se viu de novo depois da quarentena foi, como você está? Onde você está? Então a gente deixou aí umas 2 semanas de conversa, e agora a gente começou a direcionar um pouco mais com palestras, com mostrar o material, as atividades que eles fizeram. A gente já conseguiu que a instituição encaminhe uns kits para eles, com lápis de cor, com o e-book de mandalas, para eles começarem a trabalhar em casa e a gente poder se reunir nesse grupo. Então, não posso estar com eles assim, em atendimento sincrônico, mas sei que estou, né? Sei que não estou deixando de lado, a gente está conversando. E ainda nessa quarentena, e uma grata surpresa foi a gente construir aí um grupo de estudos com arteterapeutas, que eu acho que a gente, como arteterapeuta, tem que pensar muito na gente também, porque eu vi várias lives, e até quando a gente conversou a primeira vez com a Cláudia e com a Mariana, quando a gente estava conversando, elas falaram do quanto é pesado, né? Às vezes cansativo, mas é cansativo mesmo, a Elis comentou isso, né, Elis? Como é cansativo, então, assim, que a gente tem que se cuidar também, que a gente tem que entender como é esse processo, e como é fazer também este processo com a gente, porque da mesma forma quando a gente faz o curso de arte-terapia, a gente faz, né, aquela vivência para a gente sentir literalmente na pele como aquilo está acontecendo, eu acho que a gente tem que vivenciar esse movimento também online, a gente tem que entender essas ferramentas, a gente tem que vivenciar. Então, às quintas-feiras, a gente está fazendo um grupo de estudo muito bacana, hoje foi uma delícia, a Paty estava, foi uma delícia, assim, para entender essa prática online, essas novas adaptações, com seriedade, com fundamentação teórica. A gente não está fazendo só uma vivência, a gente busca essa fundamentação teórica, busca que essa vivência seja realmente profunda. Eu acredito que a gente não pode deixar de lado tudo que está acontecendo, a gente é sempre muito tocada pelo que está acontecendo. Essa semana, o que aconteceu com o Flávio Migliaccio, e pela carta dele, inclusive dele falar da relação do idoso, fere nosso coração.
em relação a saber que essa população está tão dolorida em casa. Então, a gente não pode ficar à parte disso, do que está acontecendo, mas a gente tem aí uma ferramenta que é a arte-terapia e que é um caminho, e que eu acho que a gente precisa ter esse olhar que essa arte-terapia não precisa ser só para aquela pessoa que a gente atenda, a gente pode proporcionar para muito mais pessoas que estão aí dentro de casa. Como é que a gente pode chegar para essas pessoas neste momento? Então, a arte se faz em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Eu acho que é uma ferramenta, a gente vê isso, que a arte literalmente salva, porque é ela quem está salvando a gente muitas vezes quando a gente está angustiado e a gente vai lá ver o artista cantando, ver uma obra de arte. Essa semana passada eu postei no Facebook um pintor que está assim, abismada, e que gostoso poder passar isso para uma outra pessoa e saber que essa arte traz um acalanto ali no coração, né? Então, eu acho que para o arte-terapeuta, tudo isso está se fazendo também numa oportunidade para a gente entender aonde a arte está, e que nós somos facilitadores dessa população que está em casa, de um bem-estar psíquico. O Sartre fala que a imaginação é como um braço extra, com o qual a gente pode agarrar coisas que, de outra forma, não estariam ao nosso alcance. Eu acho que a nossa imaginação e a nossa capacidade de arte é esse braço extra da gente ir abraçar a pessoa que está em casa. Eu, particularmente, tento com o que eu estou fazendo aqui dentro, né, desse espaço, já que na instituição eu não posso chegar até esses idosos de uma forma sincrônica, mas de que uma forma sincrônica eu consiga chegar nesses idosos e que eles sintam o meu abraço, que eu espero logo, logo poder abraçá-los, né? Acho que é isso, assim, eu estou tentando todos os dias buscar ferramentas para que a gente possa ter ganhos também aqui. Quando a gente sair, eu estava falando isso no curso, que quando a gente sair, a gente já vai sair diferente, a gente já vai sair com novos aprendizados, e na hora que abrir a porta também, a gente vai pensar o que a gente quer e o que a gente não quer levar para fora. Quando abrir a porta, a gente já vai ser diferente. Então, que a gente saiba que diferenças que a gente quer levar e o que a gente quer deixar também de positivo, né, em tudo isso que a gente está vivendo. Obrigada, Vera, obrigada, Patrícia, pela oportunidade sempre. O Faces tem uma seriedade que eu admiro, falei isso para a Vera quando eu fui propor o curso, que é uma seriedade que realmente eu admiro, e essa busca por um curso tão sério, com uma fundamentação muito grande. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu que te agradeço muito, muito mesmo, e vai ser uma parceria muito legal, e você já é nossa grande parceira na docência toda, e as suas aulas fazem toda a diferença para que ele seja o que ele tem sido. Acho que a gente sabe isso, e os alunos que tiveram você e tem aí, está cheio de gente, e com certeza descreveriam: sim, Tânia! Elis é testemunha, a Paty também, né? Muito obrigada mesmo. Bom, agora eu vou voltar a nossa equipe, é toda ela, né? Todo mundo está na nossa equipe. Mas eu vou trazer a Lídia, que é outra parceirona aí de muito tempo, e de estudo juntos, né? E a gente nem precisa contar muito de quanto tempo, mas é bastante também. Então, a Lídia Lacava, ela é mestre em educação, arte, história e cultura. As primeiras graduações dela foi em letras e em direito, e também as mudanças, né, de jornada, que nem a Patrícia, aliás, como eu também, e
ela foi, então, para a arte-terapia e para a psicopedagogia no Instituto Sede Sapiense, e aí começou esse outro caminho. A arte-reabilitação ela fez na CD, né, em São Paulo, a psicologia analítica, o curso na Unicamp, e Gestalt-terapia no Instituto de Gestalt em São Paulo. Professora do curso de pós em psicopedagogia e arte-terapia do Instituto Faces também, e ela tem os atendimentos clínicos no consultório lá em Itu, que é onde ela mora, né? Lídia, você conta um pouquinho para a gente, porque boa é a nossa noite. coordenadora junto à ATESP. Isso, eu estou nesse papel aí da coordenação junto à ATESP, mas fazendo parte, como a Tânia falou, né? A Tânia é uma conquista mais recente, né, Vera? Porque eu estou com a Vera já, nossa, há muito tempo, a gente tem uma jornada longa, e realmente eu acho que tudo começou por um sonho, né? Nós sonhávamos juntas a psicopedagogia, e aí, por questões, né, existenciais, a Vera foi em frente mesmo. Eu tenho uma vertente mais, a família às vezes me pega, mas enfim, fico muito feliz de ter ex-alunas, que eu estou vendo algumas por aí, tanto da psico quanto da arte-terapia, parceiras, profissionais, gente nova, né, que a gente ainda não conhece, mas trazer nesse momento, a arte-terapia, eu falo que é a nossa grande bandeira, né? A arte-terapia, ela já tem a palavra ar, né? Na palavra, né? É uma terapia onde nós renovamos os nossos ares, né? Eu acho que essa possibilidade de a gente estar se revendo o outro, entrando em contato com o outro de várias maneiras. Então, assim, é muito bom estar junto com essa turma, né? Uma turma do bem, uma turma que a gente está sempre buscando coisas novas, coisas diferenciadas, para ampliarmos esse fazer, mas sempre com uma fundamentação, né? Eu acho que esse é a nossa grande preocupação. A gente não para de estudar, né? A gente brinca que só pensa naquilo, né? Ou só pensa na psicopedagogia, pensa na arte-terapia, pensa na arte-reabilitação, e agora como é que a gente faz esse casamento, né? Essa integração de todas as vertentes. Eu não vou colocar aqui, né, nesse encontro, a questão de toda a normatização, porque a UBAAT já passou para todos os estados a regulamentação, não só dos atendimentos online. As colegas que já estão atendendo, já estão familiarizadas com essas normas, da importância do sigilo no setting, do contato, que também acontece através, né, da nossa visão, do nosso estar atento com o outro, estar com uma escuta afiada, e também na questão da pós de arte-terapia, né, nos cursos de formação, porque realmente fomos pegos bem no início, né, quando as turmas já estavam fechadas e nós iríamos começar os cursos. Então, aqui pelo Instituto Faces, nós realmente iniciamos a terceira turma, assim, pelo Zoom, a Paty, né, sempre aqui de suporte, orientando, pode nos dizer da experiência, que foi super legal. Eu também falei, nossa, como será? Sempre fui contra, né? A arte-terapia tem que ser ao vivo, a cores, a gente vê, né? Mas a surpresa, eu acho que foi para todo mundo. Foi muito bom, foi muito realizador e se cria, né? Esse é o lado mágico, uma sinergia, rola, né? Rola uma energia e essa energia realmente vai tocando a cada um que está participando da mesma egrégora, né? Então, assim, curso a terceira turma, né? Já está acontecendo. E a primeira turma, cadê Diolinda? Diolinda, estamos orientando, né? As monografias,
que temos no Instituto Faces esse compromisso dos alunos fazerem a monografia, depois de uma prática totalmente supervisionada, com os professores orientadores acompanhando, né? Porque isso é importante. Então, assim, a formação que a gente acaba oferecendo, e isso a gente brinca, eu estou na formação em arte-terapia há quase 15 anos, eu sempre falo, no primeiro mês, segundo mês, as alunas vão entrando devagarinho, né? Meio inibidas. Quando o curso termina, elas estão totalmente diferentes, roupa, cabelo, jeito de falar. Então, assim, é uma grande transformação. E eu acho que hoje, mais do que nunca, vivendo todo esse movimento que nós estamos vivendo dentro de casa, a arte realmente vem para ventilar, né? Para arejar, para trazer possibilidades. Por quê? No Instituto Faces, eu tenho uma vertente, né? A Vera trouxe a analítica, que é a questão dos contos, dos mitos, dos arquétipos, mas tem uma vertente da gestalterapia, porque ela traz muito isso. E eu vejo muito, no momento presente, os fundamentos da Gestalt nos dão norte, porque ela traz também a importância da criatividade, né? Falamos em processos de criação, falamos em quê? Falamos em ação, em inovar, em imaginar, em pensar de outro jeito, né? E, nesse sentido, ela usa uma expressão que, para mim, faz a síntese de tudo, né? A arte, vivenciando esse momento presente, ela nos abre possibilidade de sermos o ator e o autor da nossa vida. Por quê? Porque a vida está nas nossas mãos, então tudo vai depender da maneira como vamos nos posicionar frente a essa loucura que a gente está vivendo e que, graças a Deus, a gente sabe que vai passar, né? É um tempo aí, um tempo de resguardo, só que, ao mesmo tempo, é um momento, os introvertidos que gostam, de uma reflexão muito significativa, né? No sentido dos desejos, das expectativas, do que busca, não busca, do que quer ainda, do que não quer mais, né? Então, nesse sentido, falar em arte-terapia realmente é falar de um diamante precioso para os momentos atuais. E no Instituto Faces, as aulas, como na pós de psicopedagogia, de neuropsicopedagogia, elas vêm como nós fomos formadas, né? Nós vemos de uma formação onde teoria e prática conversam. Não dá para separar. É uma integração muito significativa, porque eu só posso entender, só passa pelo cognitivo, aquilo que efetivamente pode estar passando para mim. E um outro ponto que eu sempre acho que é fundamental é a formação da identidade do arte-terapeuta, né? Quem é esse ser? E aí, como é uma pós onde temos psicólogos, já tivemos médicos, temos TOs, temos sociólogos, filósofos, enfim, é uma pós-graduação. Então, é super importante a gente estar pontuando na formação onde cada um vai ficar, né? Não há momentos que a gente fala, não quero isso, realmente eu não quis o direito, eu quis andar pela educação, porque essa é a minha praia. Mas na educação, de que jeito que a gente vai ficar? Então, essa formação, e agora com as palavras da Tânia, a Mari vai falar também, e a Cláudia, né, que vai estar fazendo todo esse fechamento, vocês vão perceber como ela é ampla, como ela te abre possibilidades, mas aí tem uma questão muito delicada que é a ética do arte-terapeuta. De que pedaço que eu vou ficar? Que pedaço eu me autorizo para ser arte-terapeuta, né? Então, isso eu acho muito importante. E vou parar por aqui, porque eu quero ouvir as outras colegas, né? E depois nós vamos fazendo um bate-bola aí conforme a demanda. Um beijo para todas aí. Acho que não tem nenhum menino, né? Somos só mulheres.
Tem menino, sim. Ah, tem? Eu não estou. Agora, enquanto você falava, eu passei um pouco e encontrei. Então, queridos meninos e meninas, vamos Lídia, lá que o caminho é longo. muito obrigada. Já estão chegando perguntas, eu também tive a oportunidade de ver perguntas bem importantes, viu? Vai ser legal. Bom, muito obrigada. E agora eu vou pedir, como a Lídia falou, a Cláudia Brasil vai arrematar, né, tudo isso. Então, eu vou pedir para Mariana Faceta, que é uma grande parceira também, me ajudou muito a pensar essa live. Acho que a primeira conversa fui eu, Patrícia e você, né, Mari? Então, foi realmente quem impulsionou. É isso que eu falo, as trocas fazem isso, né? Elas alimentam. Aí elas tinham acabado de conversar com a Cláudia Brasil, junto com a Elis, e aí eu falei, nossa, eu não acredito, e eu estou pensando aqui. Aí ela, bora fazer, não sei o quê. Então, foi muito bacana. Aí a Tânia também veio para toda essa construção. Então, muito obrigada. Nossa professora querida também, né, no Instituto. A Mariana traz uma outra vertente, por isso que foi bacana esse nosso encontro. A Mari, ela é artista visual, arte educadora, arte terapeuta, mestre em saúde e reabilitação pela Unicamp, está cursando o terceiro ano da Faculdade de Somática e Análise de Biossíntese pelo LABS, eu não sei se é assim que fala. IABSP. Pronto. Integrante do grupo de estudos e supervisão de conversa tátil, e há 7 anos com o Espaço é de Cura, em São Paulo, com pesquisa e atendimento integrando práticas corporais e artística, e cofundadora do coletivo Desvio Padrão, de acessibilidade cultural e clínica itinerante. E, como eu disse, nossa parceira docente do Instituto também. A palavra é sua, Mari. Obrigada, Vera, pelo convite, obrigada, Instituto, obrigada a todo mundo que está presente. Como a Vera falou, eu trabalho com o corpo, então vou começar de um jeito diferente. A gente tem tido muito estímulo, né, visual, toda a informação chega por tela para nós, né? Seja em várias videoconferências, os atendimentos, as notícias, as coisas, muitas pessoas sozinhas. Então, eu vou propor um respirinho. Todo mundo está vendo esse gordinho aqui que a gente tem da mão? Então, a gente vai só dar uma relaxadinha aqui no nosso olho. Então, a gente vai só apoiar o gordinho aqui da nossa mão no nosso olho e tirar um pouco do estímulo da nossa tela e respirar 3 respirações bem profundas. Então, inspiro, mando ar lá para minha barriga, solto. Mais uma vez. E a última. Esse é um exercício que a gente pode fazer sempre. Ele vai trazer um relaxamento para essa nossa região que tem tomado muito estímulo, né? Tudo chega por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, e o corpo. Bom, hoje eu fiquei lendo um monte de coisas, pensando por onde eu vou, por onde eu não vou. E aí eu me deparei com uma frase do Kahneman, do Stanley Kahneman, né, da terapia formativa, que diz que todo viver é um ato corporal. Então, eu vou começar com uma pergunta. Que corpo é esse que estamos formando no agora? A gente. Diante disso tudo que a gente está vivendo. Estejamos atendendo, vivendo, né? Estamos todos aqui, vivendo a pandemia. Então, que corpo é esse que a gente está formando? Mari, acho que você está travando. Mari? E como o corpo
ouvido esse... Acho que ela não está ouvindo, ela deve ter caído. Você está com o microfone desligado. Mari? Acho que ela caiu. Caiu. Tá a imagem, mas ela deve ter caído, né? Eu caí? Caiu! Ai, que bom que você voltou. Mari? Travei? Travou. 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 Aconteceu. Tá Vocês estão me conseguindo voltar? ouvindo? Agora tá melhor. Vamos lá. Estamos te ouvindo, mas você está com a imagem travada. É. Acho. Acho que Agora agora voltou. melhorou. Aí. Você tá sem som. Oi. Ai. E aí? Voltei. Desculpa, Ai. bem na hora de falar. Que ótimo. Voltou! Então, Trollada pela retomando, internet. você estava falando, falou. Acho que a gente ouviu até a sua pergunta. Até minha pergunta, que corpo a gente está formando no agora? Ah, nossa, eu falei um monte, então, para nada. Bom, então, que corpo é esse que a gente está formando no agora, né? Como a Vera contou, eu sou arteterapeuta, trabalho com o corpo. Atualmente, eu tenho usado muito a literatura da biossíntese e da clínica de trauma para trabalhar. Tenho entendido no corpo que a gente está vivendo um trauma coletivo mesmo, né? Então, junto disso, tenho usado muito a terapia formativa do Kellerman, que é a base do estudo da conversa tátil, e os estudos da Sueli Ronick e da Virginia Kastrup, que trabalham com cartografia sentimental. Logo que aconteceu a pandemia, né, que a gente foi para o isolamento, né, tudo isso, eu também saí de São Paulo e saí do meu setting também, né? Muitas pessoas ainda conseguiram, né, pegar algumas coisas e eu não peguei nada. Então, eu também não tenho nenhum material aqui. E tenho, né, durante esse tempo fui perguntando para várias pessoas, fui atrás da Tânia, da Elis, da Cláudia e continuo indo da Vera, né, falando, e aí, vocês estão atendendo? Como que tá para vocês? Como que tá tudo isso? E aí, dos meus atendimentos, que caminho que eu tenho ido em relação à arte e corpo? Eu tenho ido por um caminho da cartografia, mas sem ser pelo olhar do geógrafo. Eu estou indo por um caminho da cartografia como um conceito usado pela Sueli Ronick, que eu separei até um trecho lindo aqui dela. E a cartografia é um desenho que acompanha e se faz ao mesmo tempo que os movimentos de transformação da paisagem, o desmanchamento de certos mundos, sua perda de sentido e a formação de outros. Então, o trabalho né, dos meus atendimentos virtuais tem sido que como eu toco esse corpo de forma tangível, ajudando a estruturar com forma o que está acontecendo. Então, que escuta é essa que eu tenho que ter para tocar o que às vezes não está sendo dito, que ainda não se estruturou numa narrativa, né? Então, como que eu trabalho a respiração para desorganizar um susto? Como eu trabalho a organização do corpo e do pulso para trazer tudo isso? Como eu trabalho o desenho, né, da minha autoimagem para organizar um sentir que às vezes está raso, está difícil, tem medo de aprofundar. Então, como que eu uso tudo isso também como um mapeamento para o meu trabalho? Esse é o caminho que eu tenho seguido, porque na clínica, né, no meu trabalho, né, no setting, no ateliê terapêutico, eu relaciono muito a prática corporal com a linguagem, né? E aqui não tenho, né, materiais e a grande maior parte das pessoas que eu atendo é de clínica social. Muitas pessoas vão para espaços super restritos para trabalhar. Tem uma que eu atendi esses dias, estava dentro do banheiro. Era o único espaço de privacidade. Então, que escuta é essa que eu tenho que ter? Que caminho é esse que eu tenho que fazer para despertar o sensível? O pulso criativo, que é algo muito além do fazer, né? Então, que pulso é esse que eu posso
estar junto ali com o meu cliente e mover com ele, né? É difícil falar para muita gente não ter nenhuma escuta, nenhum retorno, né? Para mim é um desafio a tecnologia, né? Para quem me conhece sabe que eu sou super analógica. Eu adoro falar, conversar, dar aula. O trabalho da clínica na presença. Para mim a tecnologia é um desafio. Então eu tenho revisitado muitos lugares antigos de julgamentos e preconceitos e acho que lidado, rebolando com tudo isso, né? E aí, quando eu falo desse lugar de rebolar, de sentir, e pensando numa coisa que a Tânia disse, que me pega muito, me pergunto como que a gente tem esse cuidado também, né, para atender. Então, que espaço é esse que a gente tem se oferecido à escuta, né? E que corpo é esse que a gente precisa ter para estar ali com o nosso cliente, que está muito perto e nos analisa, que está ali, né, nos olhando, que na clínica desvia o olhar, que está para lá, está para cá, mas na câmera está ali, mas ao mesmo tempo está longe. Então, como que eu acesso? Como eu toco, né? Que escuta é essa que eu tenho que ter? Dentro da terapia corporal, a gente fala que a escuta do terapeuta corporal é a escuta do corpo. E aí eu me pergunto, e jogo essa pergunta para vocês, que é uma pergunta que eu me faço há anos. Que escuta é essa do arte-terapeuta? Quando a gente não tem material, a gente está no ateliê do invisível, muitas aspas nesse invisível, ou do indizível. Onde está a arte nisso? Ela é registro? Ela é matéria? Ela é pulso? Ela é estímulo? Ela é troca? Ela é como? São perguntas, eu tenho milhares. Eu acho que a coisa mais preciosa que meu pai me ensinou foi o ponto de interrogação. Eu atendo muito, né, na clínica com meu irmão, que é psicólogo e terapeuta corporal, e a gente tem tido umas experiências legais de atender juntos, né, uma pessoa, duas pessoas, mas uma com mais frequência. E a gente tem usado muito a criação de ícones corporais para acessar esse corpo que, de alguma forma, diante desse trauma ou desse impacto, se fragmentou. Então, como que eu crio uma imagem para um lugar que eu estou sentindo, mas não tem nome? Como que eu crio uma imagem para um lugar que eu ainda não senti? Como que eu me conecto em imagem e forma e som, sentido e palavra? Né? Deixa eu pegar aqui no roteiro, porque eu vou indo. Uma coisa que eu tenho pensado muito também, e que a gente... Não vou explicar muito o conceito, acho que vou deixar ele aberto para quem quiser pensar, ou depois você pensar, eu posso até mandar texto sobre isso, mas é entender os padrões de interferência, né? Padrões de interferência, a transferência e a contratransferência, né? Cliente-terapeuta, cliente, terapeuta-cliente ou paciente, né? E como que a gente se recolhe estando também no mesmo cenário? Como que eu uso a minha contratransferência no meu atendimento? Quando o meu cliente me traz uma coisa, um outro prisma de um lugar que eu também estou vivendo. Que momento eu ouço isso e consigo fazer desse padrão de interferência um lugar de ressonância? Eu tiro os meus julgamentos, tiro os meus conceitos todos pré-elaborados e vou para um lugar de ressonância e empatia. Esse é o lugar da contratransferência positiva, né? Porque a gente consegue empatizar num campo muito maior que a gente também está inserido. Isso é um... Mas que momento que eu me recolho e falo, putz, espera aí, isso é do outro, isso é meu. Então, como que eu trabalho as minhas fronteiras? Esse é um caminho que a gente tem seguido muito na clínica, trocando muito com o meu irmão e com os grupos, né, de supervisão, trabalhar muito as nossas fronteiras. A gente tem lidado com um vírus que não tem fronteira, né? Esse lugar do invisível que vai. Então, como que eu cuido das minhas fronteiras, dos meus contornos, né, da minha membrana?
para eu conseguir minimamente me separar do mundo. Olha, aqui está meu universo, minha galáxia. Aqui está o outro, o que é meu, o que é do mundo, né? E aí a cartografia entra num caminho de incentivar, né, todos esses processos de exploração de si mesmo, né, de criar mapas para ir e voltar, reconhecer nossos estágios, nossos padrões, o caminho das nossas crenças no corpo, né? É propiciar, né, a contração e a expansão dentro desse caminho né, da cartografia, a ansiedade que vira prazer, a confusão para clareza, a interferência para ressonância, né? Bom, acho que é isso, né? Falei muito, quero terminar com uma frase do Deleuze, que me tocou muito, daquele livro dele, Cinema 2, A Imagem Tem, que o certo é que crer não significa mais crer em outro mundo, nem no mundo transformado, é crer no corpo, restituir o discurso ao corpo e atingir o corpo antes dos discursos, antes das palavras, antes de serem nomeadas as coisas. E aí eu encerro com essa uma pergunta: que corpo é esse que a gente está construindo na gente e também nos nossos atendimentos clínicos para uma pós-pandemia? É isso. Muito obrigada. Muito mesmo. Acho que é muito bom poder partilhar minhas inquietações e trocar e estar com esse grupo tão potente e que eu confio muito e acredito muito. Obrigadão. Nossa, Mari, quanta qualidade para reflexão. Olha, é para ficar madrugada aqui bebendo tudo isso que vocês estão trazendo, coisas tão fundamentais. Eu só vou fazer um comentário que eu compartilho tanto de você na tua primeira fala. Como é difícil a gente estar falando só com os rostinhos que a gente não vê exatamente a volta, né? O máximo que a gente percebe é um sim ou um não, é um joinha, né? A gente é tão do relacional, né? Estamos tendo que aprender legal. Obrigada, parabéns, Mari, muito obrigada. Bom, Deixa eu só falar uma coisinha antes de você chamar a Cláudia. Tá. O quanto nós, particularmente aqui, né, do Instituto, como a gente ganhou com essa quarentena. Claro, ninguém está feliz com ela, mas como a gente ganhou, sim. Eu acho que a gente aproximou muitos contatos com vocês que estão aqui e com muitas outras profissionais. Nossa, está sendo uma troca, e todo mundo só sai ganhando, né? A Tânia criando esse grupo e tudo assim, acho que as pessoas só saem ganhando e olhando de uma outra forma para o coletivo e para dentro da gente, para o nosso corpo, né, Mari? Perfeito. Que beleza, adorei. É isso mesmo. É um pouco o que a gente fala, o contraponto, né, Patrícia? E é um ganho mesmo. Nossa, que loucura. Cláudia Brasil, que prazer ter você, que coisa gostosa. Preciso dizer que a gente entrou em contato com a Cláudia, eu particularmente entrei em contato ano passado, há 3 anos atrás, quando nós começamos a pensar o curso, né, Elis? Aí a gente precisava pensar, e eu encontrei o livro da Cláudia Naum, né? E aí aí encontramos os. Aí falei, gente, essa Cláudia faz coisas muito legais, ela fala uma linguagem muito que está conversando com a nossa, e eu e a Elis começamos a nos inquietar, e falei, olha, nós precisamos entrar em contato. Até pelo local onde você está, a tua experiência com Nise da Silveira, né? Com todo esse enredo, e isso tudo conversava muito com a gente em todos os sentidos. E você, não sei nem se você sabe, mas você teve uma participação muito grande em toda a construção do nosso curso, porque você que me orientou como fazer todas as disciplinas, você me deu pronto. Isso assim, é de uma disponibilidade, sabe? De entrega mesmo, que é isso. Nada é nosso, né? E eu achei
Você me deu ele pronto, assim, todos, olha, Vera, vai por aqui e tal. E falou, eu só não entro aí junto nessa coordenação toda, porque eu já estou em outro lugar. E, pasme vocês, a Cláudia levou também para Portugal. Então, eu brinquei que eu ia deixar você para fechar com chave de ouro, e antes até das nossas perguntas, mas assim, queria muito agradecer de antemão, porque realmente foi de verdade, de coração, muito bacana. E agora eu falei, não, vamos lá, trazer a Cláudia para falar, né? Porque você fala realmente coisas que para nós faz muito sentido. Então, a palavra é sua. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muitíssimo esse convite, agradecer esse encontro que eu tive com a Vera e com a Elis. Nós nunca nos conhecemos pessoalmente, mas é um encontro de almas. Eu estou emocionada, visivelmente emocionada, porque eu ando recebendo muitos presentes ultimamente. Essa quarentena tem sido muito significativa para mim. Eu tenho tido uma live por dia, mas está sendo muito bom. E muitas pessoas assim que eu não imaginava que pudesse ter um encontro mesmo, um encontro verdadeiro, está aparecendo de repente. Então eu tenho me questionado todos os dias, para que está servindo a quarentena? Eu acho que esse questionamento tem sido de todos nós, né? Mas antes de eu começar a minha fala, eu queria agradecer muito esse convite, o carinho imenso que a Vera e a Elis sempre tiveram comigo. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava no meu consultório da Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, e elas me telefonaram e a gente fez até um pouco assim por vídeo, uma chamada por vídeo, depois ficamos falando por telefone. E eu fui dizendo para elas como elas deveriam fazer o curso e tudo mais, e foi assim um encontro que eu costumo dizer que esses são encontros de alma. A gente não se conhece, mas a gente se conhece. Ou seja, nós temos um caminho, uma jornada, a gente não sabe por quê. Um dia a gente começa a se falar e tudo acontece. Quero agradecer a Patrícia, que é uma fofa, linda, fiquei aqui olhando na telinha como ela é linda, sorridente, simpática, a Tânia, a Mariana também, uma pessoa muito sensível, a fala dela foi linda, me tocou muitíssimo, a Lídia e todas, né, que estão aí, todo mundo que está aí, que pode nos ouvir agora. E aí, Mariana, você me tocou profundamente, todas me tocaram, mas você me tocou porque eu tinha escrito assim, eu nunca escrevo quando eu vou falar, mas assim, eu comecei a escrever de repente. E aí, eu comecei assim, quais são as possibilidades, quais são as nossas possibilidades depois da pandemia? Quais são as nossas possibilidades? Né? E depois eu coloquei assim, isso antes de você falar, o corpo não mais como centro do ego. E aí, quando você começou a falar, né, sobre o corpo, eu falei, nossa, como nós estamos integradas, a gente nem tinha combinado, né, de falar sobre... Eu não vou falar sobre o corpo, obviamente, mas eu coloquei essa frase para eu mesma refletir sobre isso. Como é que vai estar o nosso corpo depois de tudo isso? Como é que nós vamos estar depois de tudo isso? Particularmente, eu acho que esse momento tem sido um momento de extrema mudança em todos nós, né, mudanças muito profundas, porque nós estamos lidando com algo que a gente passou o tempo todo fugindo. Todos nós fugimos muito da sombra, né? Daquilo que nos assusta, daquilo que nos causa medo, nos causa até um certo arrepio. A palavra que me veio agora foi essa, arrepio, né? De estar diante dela. E agora a maioria de nós tem que confrontar esse aspecto, um aspecto que a gente normalmente foge porque é o social, porque a vida lá fora, ela exige muito mais da gente, e a gente acaba não tendo tempo, não tendo espaço para olhar aquilo que é essencial em nós. E nesse momento da pandemia, a gente não pode mais fugir disso, a gente tem que se confrontar com esses aspectos nossos. Então, muitas pessoas estão realmente em casa sofrendo com isso, elas estão
querendo sair correndo, né? Estão assim naquele momento de não aguento mais, 50 dias, já não aguento mais. E elas começam a pensar como vai ser. Então, vai ser, olha, tudo vai voltar ao normal, a gente vai voltar e tal. E eu tenho me questionado, eu não vou voltar ao normal. Eu, Cláudia, não sou mais a mesma quando começou a pandemia, que para mim foi no dia 16 de março, que eu entrei em isolamento aqui no Rio de Janeiro, numa casa que não é minha, eu estou na casa de amigos, e porque atualmente eu moro em Portugal, e eu vim ao Brasil para trabalhar. Inclusive, eu ia a São Paulo para dar aula, São Luís do Maranhão, Rio de Janeiro, e não consegui sair do Rio de Janeiro. Enfim, mas é um lugar que eu amo, que eu morei anos e anos e anos, e tenho muitos amigos, mas não pude ver nenhum amigo, enfim, é assim mesmo. A gente, quer dizer, só os amigos que eu estou na casa deles. E aí eu fico pensando, eu não vou sair a mesma disso, porque é uma experiência tão profunda, é uma experiência tão forte, que nos abala de todas as formas, que o nosso corpo, a nossa estrutura psíquica, ela está passando por uma grande mudança, uma grande transformação. E aonde entra a arte-terapia, a psicologia analítica, vocês falando de gestalt, terapia, de reabilitação, aonde entra tudo isso nesse momento em que nós estamos passando? No momento, acho que todas essas facetas estão passando por uma grande transformação, uma grande mudança. Nada vai ser o mesmo. A arte-terapia não vai ser a mesma. A psicologia analítica não vai ser a mesma. Nada vai ser a mesma, porque o nosso olhar diante disso e a demanda de cada um de nós em relação a isso também vai mudar. Não há como fazermos como fazíamos antes. Os nossos consultórios vão mudar. Ontem eu recebi de uma amiga de Portugal, de Lisboa, uma foto do novo consultório dela, porque Lisboa está um pouquinho à frente da gente, eles já estão começando, nessa semana eles começaram a sair da situação de isolamento total. E ela me mandou, e eu me emocionei muito com o e-mail dela, porque ela me mandou uma foto e ela disse, ela mandou duas fotos, uma como era antes e outra como é agora. E ela disse, as mudanças que eu tive que fazer, e eu ainda vou continuar fazendo, ela diz, né? É para que eu possa receber aquela pessoa que vem no meu consultório com máscara, com uma ventilação, com uma corrente de ar, ela teve que mudar uma estrutura que ela não estava pensando em fazer isso antes, tudo para que eu possa me adaptar a um novo modelo, a um novo trabalho. E aí, no final do e-mail, ela pergunta assim, mas será que isso vai acontecer? Será que eu vou atender como eu atendia antes? E por que me emocionou? Porque bateu na minha sombra, bateu em aspectos meus que eu ainda não consegui integrar nesse tempo de pandemia. Né? Como é que vai ser? Porque essa é a grande questão, a gente fica se perguntando como é que vai ser. E todas essas dúvidas que nos penetram, né, que passam por nós o tempo inteiro, elas vão fortalecendo um aspecto de nós mesmos que está além do ego. O nosso ego, onde o corpo atualmente, antes da pandemia, era o centro, ele passa agora ele está passando por um processo de alargamento, onde esse corpo, essa imagem corporal também vai ser transformada, onde os nossos valores estão sendo totalmente questionados e muitas das nossas arrogâncias estão sendo colocadas abaixo, como, por exemplo, você que trabalhava fora, que pagava alguém para lavar o seu banheiro, você está tendo que lavar o seu banheiro. Você que trabalhava fora o dia inteiro, que nem se dava conta das roupas, quantas roupas você usava por semana, e que sujava, e que tinha que passar, alguém fazia isso por você. Então, aquele aspecto feudal, né, muito do brasileiro também, aquela questão da classe média, isso tudo vai ser questionado, vai ser colocado em foco, porque essas mudanças elas não estão sendo apenas no âmbito social e no âmbito superficial. Elas estão atingindo as bases mais profundas da nossa psique.
na nossa psique coletiva, da psique individual. Então, é muito importante que agora, nesse momento, a gente olhe para o que a gente foi e comece a perceber o que realmente tem valor, o que realmente está na nossa essência. Porque só aquilo que estiver na nossa essência é que vai ficar. Não vai ficar aquilo que não é, que é de uma persona que já não cabe mais. As nossas personas estão sendo totalmente questionadas, totalmente quebradas. E aí eu me lembrei de uma amiga que eu falei para ela assim, nossa, os meus cabelos estão tão brancos, eu nunca pintei os cabelos em casa. Eu falei para ela, sempre fui em cabeleireiros para pintar, para amaciá-los e tudo mais. E ela falou, vou te passar pelo WhatsApp o nome de uma tinta que você vai adorar e tal. E eu fiz a arte de pintar meu cabelo a primeira vez, e eu pintei numa outra cor e adorei a outra cor. Eu falei, nossa, agora eu já sei fazer isso, já me libertei. Posso até fazer a escolha de quando isso tudo acabar, eu ir no meu cabeleireiro, porque gosto, porque quero, mas é uma opção, não mais me sinto escrava disso. Então, esses questionamentos que nós vamos fazer, essa postura do antes e depois, ela atinge diretamente a nossa forma de trabalhar. Será que quando eu voltar para o meu ateliê e puder pegar nas tintas que lá deixei, eu vou fazer o mesmo que eu fazia antes? Será que eu vou receber os meus pacientes no meu espaço privado e da mesma maneira como era antes? Porque todos nós estamos passando por essas mudanças. Eu, particularmente, já venho passando por essa mudança há mais tempo. Quando fui para Portugal, mais ou menos um ano atrás, quando decidi realmente morar em Portugal, eu transformei o meu consultório praticamente totalmente de início online. De início eu não fazia arte-terapia, até porque a UBAARTE, a arte, onde eu sou vinculada à Associação do Rio de Janeiro, e a AMA, a Associação do Maranhão, que foi fundada pelo Cláudio Brasil Atelier, a gente não permite atendimento online pela arte-terapia. Então, eu, obviamente, não usaria os recursos da arte-terapia nesses atendimentos. Mas eu sou também analista junguiana pela AJB e sou psicóloga. E como analista, chegando em Portugal, encontrei alguns analistas, alguns poucos, nós somos apenas 5, tá? E eles todos faziam essa prática, atendiam online. Então, eu comecei a perceber que eu tinha que me adaptar a isso. E foi incrível, porque o atendimento online, para mim, ele representa uma nova possibilidade de estarmos diante de algo que ultrapassa o físico, que ultrapassa a experiência física, a experiência de um corpo, a experiência da matéria. É uma experiência que vai além disso, porque a gente vai lidar com a sutileza das emoções de uma outra maneira. Vocês que estão me ouvindo, vocês estão percebendo a minha emoção em falar com vocês, porque eu comecei muito emocionada com a fala da Vera, com as lembranças e tudo mais, porque é um momento de sensibilidade. Então, essa emoção que vocês estão sentindo, a gente, quando atende alguém online, a gente também sente. O outro também sente que nós estamos ali com ele. Olhar nos olhos, né? Sentir a experiência do outro quando ele fala. Então, eu acredito muito na relação de transferência e contra-transferência. E isso é a base para qualquer tipo de tratamento, seja ele presencial ou online. A base de tudo não é se eu vou tocar no seu corpo ou se eu vou estar perto de você fisicamente. A base de tudo é a confiança. A base de tudo é a relação que é estabelecida na transferência e na contra-transferência. Na confiança, nas projeções. Isso independe do lugar onde eu vou estar. Porque uma vez eu escutei de um analista junguiano, ele disse assim para mim, Cláudia, você sabia que os analistas, mesmo quando eles deixam de ser analistas, eles continuam interferindo, às vezes, na psique do paciente
do ex-paciente. Por quê? Porque se a transferência não for bem resolvida, a transferência continua mesmo quando a pessoa não está em tratamento. E isso eu percebo, porque mesmo que você não esteja com a pessoa ali, ela tenha interrompido o tratamento porque ela não quer fazer online, a pessoa continua, de vez em quando, te mandando uma mensagem, querendo falar com você de alguma maneira. De alguma forma, ela sintoniza com a sua energia. Ou seja, ela está ainda em um processo transferencial com você. Então, a gente talvez não esteja preparado para esse novo cenário. Talvez esse momento de confronto com a sombra, do olhar para tudo, né, que tivemos que deixar para trás, tudo isso nos abala profundamente. Então, nós estamos passando por aquilo que a gente chama do momento do trauma. Então, nós estamos ainda passando por uma situação tão traumática, porque nós não sabemos aonde isso vai dar, que muitas vezes nós não conseguimos enxergar aquilo que vai ser fundamental para nós. Mas o momento agora é da gente pensar o que é da minha essência, quais são os meus valores, o que é essencial para mim, o que fica comigo. Porque tudo aquilo que não ficar com você não é seu, pode deixar aí. Deixa aí, porque não é seu. Existem coisas que a gente não tem que ficar segurando. A gente tem que deixar. Porque quando a gente segura aquilo que já não é mais para segurar, a gente deixa de ganhar coisas novas. Isso eu aprendi com a minha mudança para Portugal. Eu tive que abrir mão de muita coisa, vocês nem podem imaginar. Uma casa inteira, né? Uma história e tudo mais. E aí, no início, algumas amigas falavam, você vai aguentar isso, você vai suportar? E eu fui percebendo que quanto mais eu desapegava, mais eu ganhava. Quanto mais eu desapegava, mais eu tinha a chance de olhar coisas novas, de visualizar aspectos novos da minha existência, da experiência humana que eu tenho e das outras pessoas que estavam perto de mim. Então, isso é tão mais grandioso do que você ter algo material. Porque o que vai cair, o que essa pandemia tem para nos dizer, uma das coisas é: pense, reflita sobre a materialidade que está em sua volta. Não só o seu próprio corpo físico, né? Mas tudo que está em sua volta. Tudo que permeia a sua existência. Talvez a gente estivesse dando muito valor para aquilo que já não era mais para dar valor. Já era para deixar aí, né? Então, a nossa arrogância, porque a gente sabe que a sabedoria, aquela pessoa que é sábia, ou tudo que vem da sabedoria, está sempre relacionado à humildade. Não adianta a gente pensar assim, eu vou estudar muito, vou me aperfeiçoar muito, se eu continuar com a arrogância do ego, se eu continuar com uma experiência que é só egóica. O que essa pandemia exige da gente agora é esse olhar para essa inteireza, essa relação do ego com o si mesmo, com o self, com a totalidade. Porque é isso que transforma. E, aliás, o que isso tem a ver com a arte-terapia? A arte-terapia, os símbolos que a gente trabalha na arte-terapia, vem dessa relação do ego com o inconsciente. E quando a gente pode olhar para essa relação, pode manter uma relação, né, com esse fluxo de energia que vai trazendo para a gente as imagens, a gente pode ter uma experiência muito maior, grandiosa da nossa existência. Então, eu acho que a gente está tendo uma grande oportunidade, uma excelente oportunidade para crescer. Esse é o momento. A gente tem que confrontar a sombra, se desfazer das pessoas que já não servem mais e entrar em contato com a nossa essência, que é o si mesmo. E valorizar aquilo que a gente tem de mais precioso. Aquilo que a gente reconhece em nós como o maior talento, como aquilo que
que é nosso, mesmo que seja o maior defeito do mundo, mas é nosso. Reconhecer isso, aceitar, né? Se aceitar e poder conduzir isso de uma maneira mais humana e humilde, porque a gente não é nada, né? Se a gente for pensar bem, assim, nós todos, né? Somos isso, a gente é o que é, e dentro desse universo a gente é muito pequenininho. Então, quando a gente percebe isso, tudo fica muito mais simples. E a vida simples é uma vida mais rica. Parece assim contraditório, mas é uma vida mais rica, porque você se despoja daquilo que às vezes dá muito trabalho para você manter. E aí eu volto a falar dos cabelos, né? Manter um cabelo muito arrumado dá muito trabalho. Então, quando você começa a perceber que você pode viver mais simplesinha, né? Ter menos coisas e tal, não dá muito valor para isso, você começa a abrir espaço para que outros valores apareçam na sua vida. Enquanto a gente está preso ao aspecto da persona, do social, a gente não percebe os nossos valores. Então, a pandemia está trazendo para a gente a possibilidade de rever os nossos valores, de revisitar tudo isso dentro de nós. E aí eu queria falar de um assunto que eu acho que é importante, é a dor da separação. É a separação, né? Assim, muitas pessoas estão separadas dos seus entes queridos, estão sem poder ver pessoas amadas e tal. E muito importante que você, nesse momento, questione isso. Por que eu tive que ficar sem olhar aquela pessoa? Por que eu não posso participar de determinados eventos familiares? Porque não é possível. O que está acontecendo no mundo que eu tenho que passar por isso pela primeira vez na minha vida? E tudo isso dentro de um setting terapêutico, se você está dentro de uma relação terapêutica, são experiências profundas. A pessoa vai te trazer a dor, né, que ela sente de não poder estar com um ente querido. E qual é o seu recurso como arte-terapeuta? O que você pode fazer como arte-terapeuta? Pedir para fazer uma imagem sobre isso seria o que a gente normalmente é o usual para a gente, né, como arte-terapeuta. A gente imediatamente leva isso para a imagem. Mas se essa pessoa não tiver recursos em casa para fazer imagem, ela já fez a imagem dentro dela. Porque quando ela se imagina sozinha e imagina a dor que é não poder estar com alguém quando alguém precisa dela, não poder participar de um evento familiar, como às vezes, né, um enterro, um velório, às vezes o nascimento de alguém da família, às vezes um casamento ou algo parecido, um aniversário. Essa dor, ela já foi configurada dentro de nós. Ela já está expressa dentro de nós. Então, às vezes, só um gesto de colocar a mão no peito já pode nos dizer muito bem o que é essa dor. E quando um paciente fala isso para você, você sabe o que ele está sentindo, porque você também está sentindo. É uma dor coletiva. E como dor coletiva, a gente precisa ter um espaço para falar disso e para colocar uma imagem, né? Dar uma imagem para essa dor. E essa imagem, ela se configura a partir do momento que eu me sufoco pelo fato de estar em isolamento. A maioria de nós passa em alguns momentos desse isolamento pela falta de ar, pelo sufoco que né, não poder sair ou não poder fazer aquilo que fazia antes. Então, é muito importante a gente revisitar os nossos sentidos nessa hora, porque também a gente está tendo agora uma mudança na nossa tipologia. Como nós tivemos que desfazer o ego, o nosso ego está sendo questionado, digamos assim, desfazer não, mas ele está sendo questionado, a nossa tipologia, os tipos psicológicos lá do Jung, ou seja, o meu tipo psicológico, também vai sofrer uma alteração nesse momento. Aquela função que era dita inferior, ou seja, aquilo que eu menos usava na minha vida cotidiana, vai ser a que eu vou mais usar agora. E por isso que fica tudo muito difícil, porque eu não sei lidar com ela. Então, a gente não pode esquecer que ela é a porta para o nosso inconsciente.
ela está abrindo a porta, a possibilidade de você se conhecer mais. Então, não fique aflito se você tiver que fazer uma comida, coisa que você nunca fez, tiver que lavar uma privada, um banheiro, né, coisa que você nunca fez, tiver que passar uma roupa, coisa que você nunca... Enfim, qualquer coisa que você tenha que fazer, que você não tem o hábito de fazer, isso vai te trazer para a tua função inferior e para o movimento de você se conhecer mais e de se integrar. Então, eu tenho a impressão que o que a gente está passando não é solidão, e sim solitude. A solitude é aquela experiência de estar com você mesmo, de poder olhar para você, olhar no espelho e refletir a experiência da profundidade. E eu coloquei alguns aspectos aqui que a gente vê na telinha, ou em nós mesmos, em primeiro lugar em nós mesmos, e no outro, quando a gente atende o outro. O aspecto narcísico, ou seja, a pessoa que não olha para você, ela está se olhando o tempo inteiro, ela está se vendo ou ela não consegue se ver. Ela desliga a câmera porque para ela é insuportável se ver. O aspecto fugitivo, aquele que bota a mão no rosto, que não olha para você, olha para o lado, olha... O aspecto arredio, está sempre dizendo que a luz está muito forte, a luz está fraca, eu não quero te ver hoje, vamos fazer diferente, vamos fazer sem vídeo, só pelo áudio e tal. E tem um exibicionista, que é aquele que realmente gosta da telinha, e aí ele adora, né, ficar ali, ele, cada vez que ele vem para a telinha com você, ele traz uma novidade na experiência dele. Então, todos esses aspectos, né, eu fiz aqui assim, uma brincadeira, mas todos esses aspectos, eles trazem esse movimento de integrarmos a sombra. São aspectos da nossa sombra. Todos esses aspectos são nossos, todos nós temos ele. Tem dia que você vai estar mais um, mais outro, e aí, quando você pode dar conta disso, você pensa assim, nossa, como eu posso crescer? Porque agora eu estou encarando. Então, eu acho que um grande desafio para quem trabalha online é encarar todo dia o seu próprio rosto. Começa por aí, você como terapeuta. Olhar seu próprio rosto na tela. E depois ensinar o outro a olhar também. Quando a gente se vê na tela, a gente aprende muito de nós, né? A gente olha e pensa, nossa, hoje eu estou assim, eu estou assado, nossa, parece que eu não dormi bem, né? Parece que eu estou assim. Então, você tem sempre uma reação e tem sempre uma fala sobre essa reação para você mesmo. Então, olha quanto crescimento você está tendo em relação a isso. Então, é muito interessante, eu acho muito interessante. E continuando sobre a questão, rapidamente, já estou quase acabando, continuando sobre a questão da transferência e contra-transferência. Alguém comentou, né? Acho que foi a Tânia que trouxe, eu acho que a Patrícia, não, a Tânia, foi a Tânia que trouxe. E eu acho que a Lídia também trouxe sobre a transferência e contra-transferência, e a Mariana também. Acho que as três falaram, pelo menos eu entendi assim. É muito interessante a gente trabalhar, né, a questão da transferência e contra-transferência na telinha, porque na arte-terapia a gente tem, dentro dessa dualidade aí, transferência e contra-transferência, na verdade, na arte-terapia a gente tem uma tríade, porque entre os materiais, entre os recursos expressivos, como é que você vai usar os recursos expressivos numa telinha? Então, é muito interessante porque eu tenho percebido na experiência que os recursos eles estão aumentando. E ultimamente, por exemplo, eu tenho usado recursos que eu nunca pensei em usar antes. Recursos assim da pessoa tirar uma foto de algo da mesa dela e aquela foto de algo da mesa é o assunto, né? Vai ser aquele assunto, vai ser aquele trabalho que ela vai desenvolver a partir daquilo. Então, são tantas experiências novas que vocês, provavelmente, arteterapeutas, estão tendo com esse movimento, que eu tenho quase certeza que depois as associações e a própria UBAAT vai repensar sobre esse atendimento online futuro.
porque não vai ser mais a mesma coisa. Além do que, você pode pensar na economia que você está fazendo de tempo, porque você não pega o trânsito, você e o outro que você atende, né? Na economia que você faz de tudo, né? Você come em casa, você se alimenta melhor, se você paga um aluguel do seu, né, do lugar que você atende, você passa a questionar esse aluguel, em vantagens para ambas as pessoas. O outro que está recebendo o atendimento também tem muitas vantagens. Ele também vai sentir ao longo do tempo que o tempo dele aumentou, ele pode fazer mais coisas, ele pode agora desfrutar de mais tempo em casa, com a família, porque ele faz terapia online, ele faz tudo online, né? Então, a gente vai repensar, as nossas vidas vão mudar, principalmente nos grandes centros. E aí, eu nem falei da doutora Anísia da Silveira, né? Então eu vou terminar falando uma frase dela, que eu acho ótima essa frase. Todo mundo conhece, mas eu acho ótima. Eu queria só, para quem não me conhece, eu trabalhei com a doutora Anísia muitos anos. Praticamente eu sou muito grata a ela, porque a minha formação como arte-terapeuta, eu devo muito a ela. Passei muitos anos aprendendo, apesar dela dizer que ela não era arte-terapeuta, mas no finalzinho, lá no finalzinho, porque eu fiquei com ela até ela morrer. E lá no finalzinho da vida dela, ela falava assim, tá, essa arte-terapia que você faz, eu até aceito. Ela dizia assim, né? A arte-terapia que eu fazia já não era mais aquela arte-terapia que ela tinha conhecido quando ela conheceu a arte-terapia. Então, por isso, ela falou, por isso que eu não gostava da arte-terapia, era porque eu tinha lido sobre aquelas pessoas que começaram e elas tinham um jeito muito de educar, de formatar, e, na verdade, a arte-terapia não pode ser assim, né, formativa, não pode ser uma coisa formatada, ela tem que ser algo que deixe a pessoa livre para ela se expressar livremente, para ela criar livremente. E aí ela dizia uma frase que vocês conhecem, mas eu acho muito boa a gente refletir sobre essa frase na pandemia, que ela nem imaginava que ia ter uma pandemia desse nível, né? Que ela dizia o seguinte: não se curem além da conta, gente normal demais é chata. E eu quero acabar com essa frase dela. Então, assim, a nossa loucura, a nossa doença, o que for, né, as nossas experiências, elas são para serem vividas, elas estão aí para serem vividas, experimentadas, e que a gente precisa mesmo agora, nesse momento, né, não se curar tanto, para não ficar chato. Viver o que a gente tem para viver, o que cada um traz consigo é lindo. Nós somos pessoas lindas porque nós somos corajosos, nós temos coragem de viver aquilo que a gente veio nessa vida para viver. Então, muito obrigada, agradeço mais uma vez, um beijo em todos. Cláudia, eu vou contar. Eu disse que a gente ia encerrar, mas de verdade eu não queria encerrar nada. Eu queria continuar. Eu bebi cada palavra, aqueceu o coração, esse olhar para todo esse movimento com essa... Nossa, com essa simplicidade, com essa profundidade, com essa inteireza. Que coisa mais linda, que coisa mais linda. Foi delicioso. Eu queria ficar realmente... Ainda bem que eu vou estar com você a semana que vem, tá? E aí eu vou estar lá no seu curso, porque não dá. Muito, muito bom. Para mim foi muito importante, eu seguro aqui... eu tenho falado muito isso, a gente está vivendo a sombra do mundo mesmo, a sombra cósmica. Eu falei que nós estamos vivendo a Lilith, né? Se a gente fosse pensar, porque é o outro lado, e esse outro lado está abrindo, escancarando exatamente o que você trouxe, quais são as minhas sombras. É olhar realmente, eu tenho que limpar o banheiro, aí você entra em contato com os seus toques, porque eu tenho horror de sujeira, então eu fico o tempo todo, e isso tudo vai. E a coisa que você mais
brilhantemente disse o que eu quero levar comigo, né? E é bem isso. Se o copo tiver muito cheio, vai continuar transbordando e não tem espaço para nada. Assim dizem os orientais, né? Então não adianta. Eu preciso realmente me dispensar, né? Eu acho que aquilo que eu olho e falo, cadê? É a minha essência. Por isso que eu falei, fazer as coisas com o coração, com a alma. E a última coisa que não dá para eu falar tudo que eu queria, continuar no papo, e eu acho que todo mundo gostaria, é dizer, foi um encontro de almas. Eu acho que a Elis vai abrir o microfone e vai falar, com certeza, mas foi mesmo. E eu agradeço muito, muito mesmo. Obrigada. Mudei, desmudei, consegui você. Tânia sabe disso, Mari também, para a gente... Nossa, eu estou arrepiada. Acho que também estou muito emocionada. Emocionada com a fala de cada uma, com o corpo fragmentado que a Mari nos traz, e ao mesmo tempo a gente está fazendo esse olhar. Eu tenho que ler os olhos, né? E eu tenho trabalhado isso, né? Como é que eu leio a tua alegria, o teu sorriso com os olhos, né? Porque a máscara não deixa você ver o resto. Ainda mais eu, né? Que quando dou risada até aqui, né? Mas é leitura, sim, do silêncio quase. Muito obrigada. Tânia, muito obrigada. Parceirona Mari, Lídia. Patrícia, tivemos perguntas fantásticas, comentários fantásticos, vocês não fazem ideia. Acho que depois a gente até coleta isso e manda para vocês, se é possível, não sei. Isso é com a Patrícia. Mas queria que você falasse alguma coisa. Já que o povo está firme e forte aqui, acho que não querendo arredar pé, eu acho que a gente pode dar um pouquinho aí os comentários para isso. E eu quero encerrar agradecendo também uma pessoa muito querida, que é a Patrícia Adamo, que é a minha outra Patrícia, que é a arte terapeuta, que está se formando e que tem me ajudado muito, muito, gente. Essas lives foram, assim, nossa, feita a muitas, muitas mãos mesmo, e a Pati Adamo, que está aí em algum lugar, que eu sei que está... Ei, olha você aí, Pati! Muita, muita gratidão mesmo, uma parceirona, me ajuda em tudo que é live, vai ajudando no curso, falando com todo mundo. Então, obrigada. Gente, é tanta gente bonita, tanta gente bacana, e eu acho que essa comunhão de almas, Cláudia, é porque a gente fala com ela. O Jung dizia isso, né? É com aquilo que a gente... E eu sou filha, né, de contato direto com a Iete Bonaventure e com o Leon Bonaventure, né, que estiveram ali junto com aquele Jung, com aquela família toda. Não dá para ser diferente. E as minhas parceiras são todas iguais. Então, obrigada a todas vocês. Pati, a palavra é sua. Muito obrigada, nossa, maravilhoso, maravilhoso todas as falas. Olha, eu acho que aqui as perguntas ficaram lá longe, é só elogio, é só elogio, é só elogio, como foi maravilhoso, como as pessoas estão encantadas com as falas de vocês, como fez sentido. Eu acho que assim, a gente já se alongou bastante no tempo. E eu acho que vocês falaram tudo que a gente podia falar aqui nesse primeiro momento, porque a gente poderia ficar aqui meses, né? A quarentena inteira conversando. Mas eu tenho certeza que as pessoas estão muito agradecidas por todas as palavras de vocês. Então, eu vou deixar só para cada uma dar uma palavrinha final, um fechamento, e acredito que assim seja mais significativo. Tem pessoas que precisaram sair, que tinham outro compromisso, não precisa se deslocar, mas precisa mudar a página. Mas eu falei com algumas no particular, que depois a gente coloca na página do YouTube do Instituto Faces a nossa live. Então, daí quem quiser depois pode dar uma olhadinha lá. Mas muito obrigada e acho que agora eu vou abrir para vocês darem uma palavrinha final. Pati,
quero só colocar uma coisa. Primeiro que esse YouTube aí ele vai bombar, né? Porque quando o povo começar a contar, se vocês lessem, tem gente de Porto Alegre querendo ampliar o estudo com a Mariana. Olha, coisas fantásticas e muito que parabéns, parabéns, que então vai bombar o nosso YouTube. Mas eu queria que a Elis também desse uma palavrinha final. Aí, tá? Por favor, Elis. Bom, eu estou muito emocionada. Quando a Mari começou a falar, eu lembrei de quando eu estava montando lá, a gente estava montando o programa e procurando os professores para compor, e uma amiga minha me falou da Mariana, disse, Mariana, você vai adorar conhecer. Daí a Mari foi lá na clínica, né, no meu consultório, e a gente conversou, e aí eu falei para Vera, Vera, conheça a Mariana, né, e deu super certo, a gente está muito feliz, uma pessoa, uma profissional de muita competência, seriedade e muito coração, essas três coisas, né. E depois eu lembrei, quando eu olhei para a Cláudia ali, que eu li um livro e me apaixonei e cheguei na Vera, não, daí eu mandei uma mensagem pelo Facebook, me apresentando, me declarando de amores, e disse, Vera, eu li o livro da Cláudia e eu mandei uma mensagem para ela, estou esperando para ver se ela responde. E ela respondeu a coisa mais linda, e aí a gente começou a conversar, e depois a gente conversou junto, né? Que foi toda essa ajuda que a Cláudia deu. Então, eu fico muito feliz de ver essas pessoas aqui juntas, em comunhão de um trabalho tão importante agora, né? Que é se expressar. Que a gente está fechado e a gente quer se expressar. A gente quer olhar para a gente mesmo e falar para o outro, e contar para o outro, e estar com o outro. Então, eu fiquei muito, muito feliz, estou muito agradecida, e é isso. Só tenho a agradecer. Obrigada. Vamos fazer na ordem que vocês falaram, a Tânia, Lídia, Mari e Cláudia. Só uma palavrinha final que vocês quiserem, um recadinho aí. Eu acho que só agradecer, eu acho que o que a Cláudia, quando a Cláudia colocou que são os lugares da quarentena, né, que fizeram a gente ir se conhecendo assim, e essa rede que vai ampliando, que muitas vezes talvez a gente se conhecesse pelo Facebook, sabia o nome da pessoa, mas que delícia poder estar assim, né? Conhecer, ouvir, ter essa oportunidade. Então, eu acho que tirar esse olhar da esperança de que a gente está ganhando muito para quando a porta abrir. E quando a gente sair diferente, que a nossa bagagem, a nossa mala vai estar cheia de novas experiências. Então, a gente não ficou dentro de casa sem ter experiência nenhuma. A gente está rico de experiência para na hora que a porta abrir. E que no momento que a porta abrir, que a gente possa continuar se abraçando fisicamente, e mesmo que não seja fisicamente, que a gente aprendeu que aqui também a gente se abraça. Obrigada pela oportunidade. As palavras da Cláudia, eu não te conhecia, a Vera que me falou de você e falou, você não faz ideia, a pessoa maravilhosa, e realmente assim, aqui tá, ó, ressoando, né? Ressonâncias. Então, você traz algo que eu fico encantada quando eu encontro alguém com as características da tua fala, é que você aprofunda numa tranquilidade e de um jeito que parece que a gente está junta tomando um chá aqui. Muito bom te ouvir.
Parabéns, Vera, Elis, né, que tiveram aí é o universo, né, Vera, Titio Jung, a gente sabe que são coisas de lá, né, para a gente poder estar formando essa rede. E acho que realmente é assim, é uma rede do bem, né? Uma rede de pessoas que querem fazer diferente. Então, assim, muito bom fazer parte disso tudo. A Tânia, com arte e reabilitação, eu tinha certeza que sairia um casamento daí. Parabéns, sempre na torcida. Elis, parabéns, né? Junto com a Vera aí, que criaram tudo isso. E a Mari, cadê a Mari? Que eu já perdi a Mari. Não sei onde ela está, mas achei. Também fiquei encantada, porque nos conhecemos, né? Você veio um pouquinho aqui, mas você traz a questão do corpo, meu Deus do céu, de um outro jeito. E eu acho que isso é importante, né? A gente trazer a aprendizagem de um outro jeito, de um outro estilo, de um outro lugar, sair de um lugar comum. Então, assim, grata aí pela participação, Pati sempre presente, atenta, obrigada. Entrando na roda, né, Patrícia? Eu lembro quando tua mãe falou, bom, uma formação, eu falei Santa Marcelina, e aí as coisas vão se encaminhando, né? Obrigada a todo mundo, a todas vocês que ficaram conosco até agora. Sueli, muito feliz de te ver, muito feliz, tá? Algumas que eu já conheço, a Neide, a Cláudia acho que desligou aí, mas enfim, todos vocês, grata aí pela partilha. Nossas alunas em peso aqui. Achei ótimo. Gostoso. A Cláudia, agora voltou. Cláudia que falou com você e elas falaram, ai, estava lendo o livro da Cláudia Brasil, que legal que ela está aqui. Oh, legal. Eu também quero agradecer muito o convite, estar junto com vocês. Eu estou muito nutrida, tá reverberando aqui em mim pra caramba. Agradecer essa possibilidade de co-criar, né? No grupo da prática corporal, da conversa tátil, a gente usa uma expressão, ao invés de inspirar e expirar, a gente fala que a gente está reaprendendo a respirar. É inspirar e ser inspirado. Então, convido vocês nesse lugar também, porque a gente está nesse convite aí, né? Covid e convite. Muito obrigada mesmo. Muito nutritivo. Um beijo. Bom, eu queria terminar primeiro agradecendo a todas, a todos, né, que estão aqui, a essa equipe maravilhosa do Faces. Nossa, vocês são maravilhosas, realmente incríveis. Mas aí eu queria fazer um rápido exercício da gente pensar em algo que vai ser muito positivo para todos nós, se a gente ficar com a imagem do Eros, a imagem do Deus Eros, né? Porque o que a gente precisa nesse momento é de amor, né? Muito amor, porque só o amor é que vai nos ligar e vai fazer a ligação entre nós de todas as partes que estão perdidas. E também é o amor que vai nos ajudar a conviver com a dor, a conviver com tudo que a gente tem passado. Então, que a gente fique com essa imagem do amor, cada um faz a sua imagem do amor, né? Cada um faz a imagem de Eros que quiser para si, durma com esse Eros hoje, vamos dormir com Eros, todo mundo com Eros dentro de si, pensando como é bom, né? A gente poder ter Eros dentro da gente, poder ter amor. Isso é que é o mais importante. Muito obrigada, gente. Um beijo grande para todo mundo. Foi muito bom. Sou muito grata, tá? Muito bom mesmo. Muito obrigada por essa experiência linda. Parabéns. Gente, amor, foi isso tudo aqui que aconteceu. Vocês não fazem ideia. A Patrícia me sinalizou. Mãe, sabe o tempo que nós estamos?
E não passa, e tá bom. E se vocês quiserem, tá tudo certo, podemos continuar. Eu não consigo cortar, gente. Não dá para podar. Vai, vamos embora. Não dá coragem. Deixa eu só dar um recadinho. Vera, Patrícia, só um recadinho rapidinho. Tá. As pessoas que fizeram perguntas mais pontuais sobre o curso, tudo, a gente conversa depois por fora, tá? Se vocês quiserem mandar direct, ou senão a gente se fala por e-mail, que a gente tem o e-mail de vocês. isso, Era isso. E só a última palavra, uma das últimas aqui, teve uma, aliás, é a nossa aluna que está terminando agora. Ela falou, a Cláudia tem que fazer parte do nosso corpo docente. Eu acho que nesse modelo online está tudo certo, Cláudia. Olha, Vera, vocês me convidaram bastante, você lembra, Claro. né? Eu indiquei a Glória para dar aula e tudo, porque na época eu estava naquela fase da mudança e eu não sabia quando eu ia voltar para o Brasil, enfim, né? Mas assim, online, tudo bem, tá tudo certo. Muitas palmas. Amei isso. Gente, só o meu... Olha, muito obrigada, sabe? Assim, não é pouco. Eu estou muito feliz, foram 2 lives muito bacanas, semana passada da psicopedagogia, e hoje, assim, então, eu estou... Nossa, acho que isso realmente conversa muito gostoso comigo. Por conta da forma como foi. Era assim que eu queria, de jeito diferente, com esse bate-papo gostoso, sabe? Foi muito bom, muito bom. Mari, quero te ouvir muito mais. Nossa, acho que a Patrícia falou, mas acho que a gente faz outra, hein, Patrícia? Beijo grande, gente. Obrigada a todo mundo que está aqui, que ficou, todo mundo que veio, alunos, ex-alunos, pessoal que eu não conhecia e estavam aí. Muito, muito obrigada, viu? E estamos aí, estamos juntos e vamos que isto vai passar. E seremos muito felizes também. Tchau, gente. Tchau.